Havia um programa de humor na TV antigamente, não é tão antigamente assim não, mas eu era mais jovem, né? Tinha um gênio, tipo a história do Aladim. Se não me engano era uma mulher, uma pessoa fazia um pedido e ela realizava, mas ela sempre fazia uma atrapalhada. E depois ela dizia, pediu, tá pedido, não pode ficar arrependido. Quem é da minha época deve se lembrar disso. Era um programa humorístico, mas nos ensina algo a respeito da oração. Pediu, tá pedido. Nós temos sempre que ponderar as nossas palavras, porque as coisas que nós falamos têm um peso muito grande no mundo espiritual. A língua tem um poder enorme, tanto para o bem quanto para o mal. Tiago disse que a língua é um fogo que inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Isso está escrito em Tiago capítulo 3, versículo 6. E por esse motivo, se nós queremos viver em paz e prosperidade, nós temos que cuidar muito bem dos nossos lábios. Nós devemos estar sempre atentos para não permitir que da nossa boca saia palavras das quais mais tarde nós venhamos a nos arrepender. Porque tudo tem volta. A Bíblia diz em Gálatas capítulo 6, versículo 7, não vos enganeis, Deus não se deixe escarnecer, pois tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Quando se trata de oração, nós temos que tomar muito cuidado com o que nós vamos pedir. Jesus disse, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abre-se-vos-á. Isso significa que, como Jesus não mente, nunca mentiu e jamais vai mentir, tudo quanto eu pedir, eu haverei de receber. Isso é um decreto no mundo espiritual. Quando não recebemos aquilo que nós pedimos em oração, é motivo para investigarmos o que está errado. Conosco, digo, porque Deus não erra e não falha. A palavra de Deus nunca pode falhar e ela não falha. Se tem acontecido de você pedir e não receber, preste atenção no que nós vamos estudar hoje, porque eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Se Jesus disse, pedi e dar-se-vos-á, é porque aquilo que você pede lhe será dado. Se não está sendo dado, se você está pedindo e não está recebendo, há uma coisa a se investigar. Alguma coisa está errada. E conosco, não com Deus. Para ter sempre as nossas orações respondidas, o primeiro passo que nós temos de fazer é levar a nossa oração a sério. O Senhor Jesus ensinou dizendo, mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em oculto. E o teu Pai que vem em secreto te recompensará. Então, 3 coisas aqui que Jesus está ensinando. Primeiro, que nós devemos procurar um local onde possamos ficar a sós com Deus. Vai orar? Entra no teu aposento e fecha a porta, disse Jesus. Isso é importante para que a nossa oração não seja interrompida. É importante que toda a nossa atenção esteja voltada para Deus no momento da oração. Segunda coisa, Jesus disse, ora a teu Pai que está em oculto. Preste atenção, ora a teu Pai. Tem gente que está orando para o santo, para a senhora, para o boneco, por isso não está sendo atendido. Tem também aquela pessoa que vai orar e ela fica olhando para a estátua, para o santinho. Jesus disse que o Pai está em oculto. Quer dizer, você não pode ver, eu não posso ver. Eu não tenho que olhar para nada. Quando eu vou orar, eu estou orando ao Pai que está em oculto. Terceiro, Jesus garantiu que o Pai nos recompensaria. O que quer dizer isso? Quer dizer que Ele vai nos responder, vai responder à nossa oração e vai dar conforme nós pedimos. Jesus disse, e teu Pai que vê secretamente te recompensará. Então o primeiro passo para você se aproximar de Deus
é você ter fé. Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que é recompensador daqueles que o buscam. A pessoa que não acredita na existência de Deus e não tem certeza se ele ouve a sua oração e não crê que ele sempre recompensa aqueles que o buscam, essa pessoa não precisa nem orar para ver se vai acontecer, não, porque ela não vai ser abençoada. Aquele que não crê não precisa dizer, bom, eu vou orar para ver se isso é verdade, não adianta. Eu já ouvi pessoas dizerem, se Deus existe mesmo, então que ele faça isso, faça aquilo outro. Não vai fazer, meu irmão. Onde existe o se, existe dúvida, existe confusão, confusão de ideias. E Deus não é Deus de confusão. Qualquer pessoa que quer ter as suas orações respondidas, precisa, antes de tudo, ter fé. Agora, ter fé não é só você acreditar que Deus existe, que Ele é bom, que Ele é poderoso, que Ele vê tudo, sabe tudo. Não, não é só isso. Ter fé é, antes de qualquer coisa, você acreditar naquilo que está escrito na Bíblia. Mais do que acreditar, é ter certeza que tudo vai se cumprir de acordo com a Escritura. Se alguém deposita a fé em qualquer outra coisa, em qualquer outro ser, senão no Criador dos céus e da terra, essa pessoa é uma pessoa falta de juízo, falta de entendimento. Ela não tem o juízo perfeito, porque só uma pessoa cuja capacidade mental é reduzida não consegue entender que um boneco de gesso, um boneco de pedra, de madeira ou qualquer outro objeto, ainda que seja feito de ouro puro, não tem nenhum valor no mundo espiritual. Ainda que esse boneco represente alguém que no passado tenha sido uma pessoa muito santa, muito usada por Deus, hoje é defunto. E a Bíblia diz que os mortos não sabem coisa nenhuma. Se você pegar o pior bandido de hoje e colocar ele num pedestal na sua casa, ele vai ser muito mais útil para você do que esses bonecos que você guarda aí. Porque para quem está vivo, ainda há alguma esperança, diz a Bíblia. Mas para o que já morreu não resta mais nada. A Bíblia ainda diz que mais vale um cão vivo do que um leão morto. A pessoa que adora outros deuses, esses que veneram imagens de quem quer que seja essa pessoa, aborrece ao Senhor. Quem tem dentro da sua casa ou no seu local de trabalho imagens, estatuetas, figuras que lembram esses deuses ou santos religiosos aí costumam chamar, está vivendo em pecado. Essa pessoa está sob a maldição da lei. Essas pessoas, enquanto não se livrarem disso, não terão as suas orações respondidas. Isso impede a pessoa de ser vista com santidade diante de Deus. A pessoa não está em santidade, ela está em pecado. O livro do profeta Isaías, capítulo 59, versículos 1 e 2, diz que a mão do Senhor, ela não está encolhida para que não possa salvar, e nem o seu ouvido está tampado para que não possa nos ouvir. Mas os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. As nossas iniquidades encobrem o rosto dele de nós, para que ele não nos ouça. Se tem pecado, é preciso confessar e buscar o perdão divino. Caso contrário, a sua oração nunca vai ser atendida. Agora preste atenção, que é para o diabo não ficar te acusando de coisas que você fez no passado e você aceitar isso. A Bíblia diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, meu querido, minha querida, depois de confessar os seus pecados, creia que Deus te perdoou. O Senhor Deus prometeu dizendo, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Então, se o próprio Deus, depois de te perdoar, ele não se lembra mais dos seus pecados, por que você agora vai ficar trazendo à memória aquilo que Deus fez questão de esquecer?
Então creia no perdão de Deus. Tem gente que não consegue ser abençoado porque pecou, cometeu uma coisa grave no passado. Ela já até confessou, mas não creu que recebeu o perdão. E todo o tempo o diabo fica soprando na cabeça dela: você não merece, você é isso, você é aquilo, você fez aquilo outro. E ela aceita aquilo. Não pode aceitar. Você tem que se libertar da culpa. Porque a partir do momento que você confessou a Deus o seu erro, você se tornou puro, você foi purificado por Deus, perdoado. O seu pecado foi apagado completamente e Deus fez questão de nunca mais se lembrar dele. Então por que é que você vai ficar se lembrando? Veio a tentação, veio o diabo falando na tua cabeça que você no passado fez isso, fez aquilo, recuse, fala, está amarrado. Você pode ir embora porque Jesus já me perdoou e eu sou uma nova criatura. Creia nisso. Creia no perdão de Deus e não deixe o diabo te atormentar pelas coisas que já se passaram. Então preste atenção no que eu estou ensinando para você, que é para você nunca mais perder a oração. O filho, a filha de Deus, não pode orar por orar. Sempre que você orar, você tem que ver o resultado da sua oração. Agora você tem que saber duas coisas. Jesus falou: tudo o que pedirdes em meu nome, eu farei. Pedir tem duas traduções. Ela pode ser pedir mesmo ou determinar que seja feito. Quando é que você determina? Quando você ora de acordo com a palavra. Aquilo que a palavra promete. Deus prometeu me dar saúde, então eu determino a minha cura. Porque está escrito no livro do profeta Isaías que Jesus levou sobre si as minhas enfermidades. Deus prometeu me fazer prosperar, suprir as minhas necessidades em glória. Então eu vou determinar a minha prosperidade. Agora, quando eu tenho outra coisa a pedir, que não está dentro das promessas que Deus fez, mas eu posso pedir, porque Jesus falou: tudo quanto pedirdes em meu nome eu farei. Então eu vou pedir. Então é um pedido, não é uma determinação. Eu estou rogando a Deus que me conceda aquela graça, aquela bênção. Agora preste atenção, porque muitas vezes, quando nós pedimos qualquer coisa, a resposta tem que vir, e vem. Desde que nós oremos de acordo com a palavra, e desde que nós estejamos puros diante de Deus. Mas preste atenção no que eu vou te explicar. Há muitos casos que Deus retarda aquela bênção, segura a bênção. Mas eu tenho direito? Tenho direito, eu pedi. Mas Deus às vezes segura, porque Ele sabe que aquilo pode não ser bom para mim no dia de amanhã. Então há casos que o não também é uma resposta. Nem sempre a resposta de Deus é sim. Não também é resposta. Mas eu preciso entender o que é que eu estou pedindo. De qualquer maneira, Deus vai te recompensar. Porque se você insistir, Deus acaba te concedendo aquilo que você está insistindo. Mas por esse motivo é que nós temos que pensar bem antes de fazer um pedido. Porque tudo tem a sua consequência. Então é importante que quando eu for pedir, eu saiba aquilo que eu vou pedir. E Deus vai me conceder de acordo com a palavra. E é importante que eu esteja puro diante de Deus. Davi disse: pelo que o Senhor me recompensou, conforme a minha justiça. A nossa justiça é Jesus. É a palavra de Deus. É ela que nos garante a nossa vitória. E Davi continua dizendo: Deus me recompensou conforme a minha justiça e conforme a pureza das minhas mãos perante os seus olhos. Mão no sentido bíblico significa habilidade, capacidade. Davi sabia que ele estava limpo diante de Deus porque ele não usava a sua habilidade, os seus dons, a sua capacidade para fazer o que era mal aos seus olhos. Então, se você anda usando as suas habilidades, os seus conhecimentos, suas posses, ou quem sabe até o seu corpo para fazer coisas que não agradam a Deus, você precisa se converter.
precisa deixar estas coisas e buscar o perdão para depois então você se apresentar ao Senhor com as mãos puras. Porque só então você vai ser recompensado na sua oração. Enquanto você estiver em pecado, não adianta. Então talvez esse seja o motivo que muita gente está orando, pedindo e não recebe. Porque a pessoa esquece de que se ela está suja diante dos olhos de Deus, se ela está em pecado, esses pecados impedem a Deus de ouvi-la. Não de ouvi-la propriamente, mas de respondê-la, de atender o pedido dela. Porque a pessoa que vive em pecado, tudo que ela pedir, ela vai usar para o pecado. Então Deus não concede. Está escrito no versículo 25 do Salmo 18, para com o benigno te mostras benigno, e para com o homem perfeito te mostras perfeito. Para com o puro te mostras puro, e para com o perverso te mostras contrário. Então, se você vive em perversidade, Deus está contrário a você. Ele não vai atender a sua oração. Se você quer ser uma pessoa que orou e obteve resposta, não pode viver em perversidade, não pode viver no pecado. Então esse é um caso. Outra coisa muito comum de acontecer é a pessoa deixar de lado o que ela pediu. Digo, não perseverar na oração. Muitas vezes nós oramos por algo que nós necessitamos, que queremos, mas se a coisa demora a acontecer ou se a resposta não vem de imediato, a gente acaba deixando de lado e acaba se conformando com a situação. Conclusão, perde a bênção. Se eu estou orando por um assunto, oro, a resposta não veio hoje, eu oro amanhã, eu confirmo a minha oração. Não quer dizer orar de novo, não. Orou, orou. Agora você não retira a sua oração. Você entra diante de Deus e fala, meu Pai, eu não retiro a minha oração. O meu pedido é esse e eu estou aguardando essa bênção. Mas não aconteceu. O que acontece? Se eu deixar de lado, se eu esquecer antes de receber a minha bênção, se eu parar de reivindicar, eu posso perder a bênção. Eu não posso me conformar com a situação de orar e não ser respondido. Ao menos um não de Deus eu tenho que ter. Ou vem a bênção que eu quero, ou Deus me mostra que não vai me dar por esse e esse motivo. Agora, respostas eu tenho que ter. Eu vou falar sobre isso no próximo domingo, eu vou te mostrar por que você não pode desistir da sua bênção. Porque você tem que perseverar em oração. Eu sei que Deus não precisa de tempo para nos abençoar, não. Mas também tem casos em que a bênção não chega de imediato. Não porque Deus não envia a bênção, pelo contrário. Mas tem alguns empecilhos, conforme eu já expliquei no último vídeo. E um outro motivo pelo qual muitas vezes o Senhor não nos responde é porque muitas vezes nós fazemos pedidos absurdos. Ou pedidos que não têm fundamento. Que são aqueles que não estão de acordo com a vontade de Deus, conforme eu já expliquei. Às vezes nós pedimos coisas que o Senhor, para o nosso bem, Ele não nos concede. Até mesmo porque Deus sabe todas as coisas. E Ele nos ama. E sabe que se nos conceder certas coisas que pedimos, aquilo pode resultar na nossa perdição. Então, sempre pense bem no que você vai pedir a Deus e tenha sempre muito cuidado com as suas declarações. Tem duas passagens na Bíblia que eu gostaria de estudar com você, e a primeira delas está escrito no 4º livro da Bíblia. Diz assim, e o vulgo, quer dizer, a plebe, as pessoas comuns, muitos ali não viviam em plena comunhão com Deus, diz o vulgo que estava no meio deles, do povo de Israel, veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram, quem nos dará carne a comer? Então Moisés ouviu o povo chorar pelas suas famílias, e cada qual na porta da sua tenda, e a ira do Senhor se acendeu grandemente, e pareceu mal aos olhos de Moisés.
E então disse Moisés ao Senhor: de onde teria eu carne para dar para todo esse povo? Porquanto contra mim eles choram, dizendo: dá-nos carne a comer. Então, só para te explicar aqui, o povo estava caminhando pelo deserto, rumo à terra que Deus havia prometido levá-los, uma terra próspera. E Deus enviava então o maná do céu. Só que o povo se cansou do maná e desejou carne para comer. E começaram a murmurar contra Moisés. E começaram a insistir: nós queremos carne, queremos carne. Então Moisés foi falar com Deus. Moisés disse para o Senhor: Senhor, de onde que eu vou tirar carne para esse povo? Porque eles estão chorando contra mim, dizendo: me dá carne para comer. Então soprou um vento do Senhor e trouxe codornizes do mar e as espalhou pelo arraial, quase caminho de um dia de uma banda e quase caminho de um dia da outra banda, e a roda do arraial, e a quase 2 côvados. O côvado é uma medida antiga que vai do cotovelo até a ponta do dedo médio. Cada côvado mede aproximadamente 45 centímetros. Não é uma medida exata. Isso significa que tinha quase 1 metro de altura de codornizes espalhada pelo chão, em volta do arraial. Então o povo se levantou todo aquele dia, toda aquela noite, e no dia seguinte, e colheram as codornizes. E o que menos tinha colhido, colheu 10 homens. E estenderam elas no arraial para si. Mas aconteceu que quando a carne ainda estava entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, se acendeu a ira do Senhor contra o povo, e feriu o Senhor, o povo, com uma praga muito grande. O Salmo 106, versículo 15 diz: ele satisfez-lhes o desejo, mas fez definhar a sua alma. Tem uma tradução que diz: enviou magreza às suas almas. O Senhor deu ao ser humano o livre-arbítrio, o direito de fazer a sua própria escolha. Somos nós que decidimos aquilo que nós queremos para a nossa vida. Nós temos esse direito, mas nós precisamos ter muito cuidado com as nossas escolhas, porque muitas coisas que nós pensamos ser boas podem nos trazer mais tarde grande sofrimento. A Bíblia diz que enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Então, às vezes, nós queremos muito uma coisa que pode não ser boa para nós, pode não ser da vontade de Deus para nós. Mas de tanto insistir, Deus permite que aconteça. Às vezes é um negócio que não era para ser feito, uma festa que não deveríamos ter ido, um encontro que jamais deveria ter acontecido, um acordo, um compromisso que não deveríamos ter assumido, uma palavra que nós não deveríamos ter dado. Quanta gente queria muito se casar, não buscou de Deus a pessoa certa e acabou assumindo um compromisso até de forma errada, e muitos estão aí pagando um preço altíssimo por uma atitude impensada. Ele lhes cumpriu o seu desejo, mas enviou magreza às suas almas. Basta uma escolha errada na vida e a vida da pessoa se torna um inferno. Adão escolheu dar ouvidos a Eva, que por sua vez deu ouvidos à serpente, escolheu comer da árvore que o Senhor havia dito: dela não comerás. Os israelitas escolheram fazer para si um Deus em forma de bezerro. Sansão perdeu os olhos por dar ouvidos a Dalila. E até Davi, homem segundo o coração de Deus, pagou um preço altíssimo por ter escolhido o pecado do adultério, não resistindo à tentação e ao encanto da Batseba. Nós temos que consultar a Deus antes de tomar decisões, antes de orar, antes de pedir qualquer coisa. Leia a Bíblia. Esteja ciente dos planos de Deus para você. Sempre que nós escolhemos aquilo que não agrada a Deus, nós atraímos a desgraça e o sofrimento. Depois não adianta se queixar. O jeito é se arrepender do erro e buscar o perdão divino. Quer saber por que isso foi relatado na Bíblia?
Veja que está escrito em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 6. Diz assim: e estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Alguém pode dizer, mas isso foi só no passado. De modo algum. Veja o que o Senhor disse aqui em Ezequiel capítulo 20, versículo 36. Deus diz: como entrei em juízo com vossos pais no deserto, na terra do Egito, assim entrarei em juízo convosco, diz o Senhor Jeová. Então não pense você que Deus mudou. Deus não muda. Ele é o mesmo, sempre. Tudo isso foi colocado na Bíblia para nos servir de exemplo, a fim de que nós não venhamos a cometer o mesmo erro que eles cometeram. Oração é coisa séria. Antes de orar, é bom a gente procurar conhecer qual é a vontade de Deus. Se o que nós vamos pedir não estiver de acordo com a palavra, é melhor não pedir. Se pedirmos, devemos estar prontos para arcar com a responsabilidade. Agora, quando você estiver orando, pondere suas palavras e não prometa nada. Deus não vem de bênção. Tem gente que fica prometendo as coisas, vai orar, fica prometendo, se o senhor fizer isso, eu vou fazer. Não, não é assim, não. Deus não faz barganha, Deus não vem de bênção. Ele nos recompensa pela nossa obediência à sua palavra. Entenda isso. Deus te recompensa pela sua obediência à palavra dele. Se você não obedece, não tem recompensa. Jesus disse: se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Entenda isso. Se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Permanecer em Jesus é você permanecer obediente à palavra. Quando nós obedecemos os mandamentos, estatutos, preceitos do Senhor, nós somos reconhecidos no mundo espiritual como filhos do Altíssimo. E como filhos nós podemos pedir o que nós quisermos e o Pai vai nos conceder. Agora, como eu disse, não faça pedido de tolo e nem prometa o que você não pode cumprir. Não queira ser mais do que Deus quer para você. A Bíblia nos conta sobre 2 discípulos de Jesus, que desejaram uma posição de destaque entre os outros. Eles queriam que quando entrasse na glória, Jesus concedesse a eles se assentarem ao lado dele, um à esquerda, o outro à direita. E eles foram pedir isso para Jesus, e na ânsia de conseguir uma resposta afirmativa, eles acabaram por assumir algo que eles não deveriam jamais ter assumido. Mais tarde, isso lhe custaria a vida de um modo trágico. Vamos ler, está escrito em Mateus capítulo 20, do versículo 20 ao 28, diz assim: então aproximou-se dele a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos, adorando-o e fazendo-lhe um pedido. E ele diz-lhe: que queres? E ela respondeu: diz que estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda, no teu reino. E Jesus, porém, respondendo, disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber e ser batizados com o batismo com que sou batizado? Perguntou Jesus aos discípulos. E disseram-lhe eles: podemos. Olha só o que a ansiedade nos leva a fazer. Eles deviam ao menos ter perguntado para o Senhor o que significava beber daquele cálice. Mas eles não quiseram nem saber. Eles foram logo respondendo: podemos. Então Jesus lhes disse: na verdade, bebereis o meu cálice. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me pertence a mim dá-lo,
mas é para aqueles para quem o meu Pai o tem preparado. E agora? Assumiram um compromisso que não deviam ter assumido. E mesmo assim não conseguiram o que queriam. E ainda de quebra eles conquistaram a indignação dos outros discípulos. Por quê? Quando os 10 ouviram isso, está escrito no versículo 24, e quando os 10 ouviram isso, indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando para junto de si, disse para eles: bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em resgate de muitos. Então Jesus ainda passou um sabão neles. Tiago e João não tinham noção do tamanho da consequência do seu pedido. Nós temos que tomar muito cuidado com as nossas afirmações e temos que vigiar, porque muitas vezes o inimigo faz com que nós nos exaltemos e ele nos leva a falar certas coisas que nós não temos condições de assumir diante de Deus. Às vezes nós queremos muito uma bênção e nós fazemos votos que não podemos cumprir ou que não vamos cumprir. O que aconteceu com Tiago e João, eu não vou dizer que foi, mas talvez poderia ter sido evitado se, quando Jesus lhes perguntou se eles poderiam beber do mesmo cálice que ele, se ao invés de dizer podemos, eles ficassem calados, teriam feito melhor. Ou se talvez eles pedissem misericórdia, ou se ao menos quisessem saber o que significava beber do mesmo cálice. Jesus estava ali predizendo a sua morte, dizendo que ele ia ser entregue aos principais sacerdotes, aos escribas que iam açoitar, iam crucificá-lo. Ao terceiro dia ele ia ressuscitar, mas Jesus estava falando estas coisas quando eles fizeram esse pedido. E na ânsia de ter o seu pedido atendido, eles falaram sem pensar. Jesus tinha declarado o que ia acontecer e perguntou: vocês porventura podem beber do cálice que eu terei de beber? E de que cálice Jesus estava falando? De ser morto pelos judeus. E Jesus perguntou: vocês estão prontos para isso? Podeis beber do cálice que eu estou para beber? E eles, sem pensar no que significava isso, disseram: sim, podemos. Olha que tolice. Deviam ter ficado calados. Então Jesus disse para eles: o meu cálice certamente é a vez de beber. E beberam. Tiago foi decapitado. E João foi aprisionado até o fim dos seus dias na ilha de Patmos. Consequência do que declararam: podemos, e não podiam. Uma outra coisa importante que Jesus ensina, voltando a falar da oração, é que nós não temos que rezar. Tem diferença entre reza e oração. Oração é aquela conversa que nós temos com o Pai, de pessoas inteligentes para o ser todo inteligente, para um ser sábio. Nós não temos que ficar repetindo coisas decoradas. Reza é aquela coisa decorada, que você sabe de cor e salteado. Todo dia você repete as mesmas palavras. Isso é reza. A oração, ela tem que ser uma conversa inteligente com Deus. Até mesmo porque o Pai, Ele sabe tudo o que nós precisamos. Jesus disse: orando não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Como é que os gentios oram? Eles pegam um cordão cheio de bolinha, cruzinha, chamam aquilo de terço. Aí fica repetindo aquilo ali, cada bolinha repete aquele monte de coisa decorada, pulou para outra bolinha, repete tudo de novo, repete tudo de novo, repete tudo de novo, torna a repetir de novo, repete mais uma vez, pensa que por muito falar será ouvido. Não vai ser ouvido nunca. Deus não suporta essas coisas. Jesus foi claro: não useis de vãs repetições.
Não pense que por muito falar você vai ser ouvido, não. Jesus ainda falou, não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe o pedirdes. Meu querido, Deus sabe o que eu preciso. Quando eu vou orar, quando eu entro na presença dele em oração, antes de eu abrir a minha boca, ele sabe o que eu vou pedir. Agora, por que é que eu vou agora ficar repetindo um monte de palavra decorada um monte de vezes, falando? Eu estou enchendo o saco de Deus, com o perdão da palavra. Ele não suporta isso. Deus não é surdo, eu não preciso ficar repetindo a mesma coisa. Eu tenho que ser uma pessoa inteligente e me dirigir a Ele, porque Ele é o Todo-Poderoso e Ele sabe tudo. Então eu tenho que me dirigir a Ele com inteligência. Vamos fazer isso agora? Vamos orar então. Feche os seus olhos, meu Senhor. Obrigado por esse privilégio que o Senhor nos dá de entrar na sua presença e expor os nossos problemas e obtermos a vitória sobre o nosso inimigo. Pai, é maravilhoso saber que nós podemos pedir o que quisermos e que o Senhor nos haverá de conceder, porque Tu és maravilhoso, Senhor. Nunca se viu nem se ouviu falar de um Deus que trabalha por aqueles que nele confiam. E Tu és esse Deus. Tu és esse Deus cujo prazer é ver os Teus filhos felizes e realizados. Pai, como é bom andar contigo. Como é bom estar na Tua presença. Essa pessoa que me assiste, ela precisa Te conhecer. Precisa ter um encontro contigo. Oh, meu Deus, porque ela não pode mais orar sem ser atendida. Ensina, Pai, essa pessoa a Te buscar, porque quem busca encontra, disse Jesus. Senhor, Tu disseste ser-me-eis testemunhas. Mas como alguém pode dar testemunho daquilo que não viu, daquilo que não ouviu e daquilo que não recebeu? Como é que alguém vai testemunhar de Ti se ela ora e não recebe nada? Pai, cremos que o Senhor é recompensador dos que o buscam. Então, meu Deus, ouça a petição desse meu irmão, dessa minha irmã, que está orando nesse momento, e atende, Senhor, a oração do Teu servo. Ouça, meu Deus, o que essa pessoa vai Te pedir agora. Peça aí, meu irmão. Peça aí, minha irmã, porque Deus está Te ouvindo neste momento. Abra Tua boca e fale com Deus agora. Enquanto toca essa canção, fale com Deus. Olhos fechados, diga para o Senhor tudo quanto você precisa. Quando eu Te escolhi, prometi a Abraão que serias sobre a terra o meu braço. Nenhum povo te feriu, nenhum reino te iludiu. Como um filho te acolhi em meu regaço. Lembra que eu te dei Moisés, de Belém te dei Davi, e tuas rochas mortas água viva fiz jorrar. Não te destinei a dor, não resisto ao teu clamor. Serás sempre meu rebanho e eu, o teu pastor. Prometi para sempre te amarei.
Em nome de Jesus, eu amarro todo o mal que está na vida dessa pessoa. E eu mando que saia para nunca mais voltar. Eu dou a bênção para essa pessoa. Para você que me assiste, eu digo, seja abençoado. Em nome de Jesus Cristo. E você diz, assim seja. Amém. Graças a Deus. Prometi